Salve, salve, nação rubro-negra! Como é que vocês estão? Nação, nesse vídeo aqui eu quero falar pra vocês o seguinte: há várias maneiras de dar a mesma notícia. E eu vou mostrar pra vocês como que se dá as notícias de formas diferentes, passando mensagens diferentes e esclarecendo, clareando pra vocês aquilo que tá acontecendo hoje no Mengão Queridão. Há a maneira de dizer o seguinte: Flamengo fechou com o Claudinho. Essa é uma maneira de dizer. Tudo certo entre Flamengo e Claudinho, tá? Flamengo fechou com o Claudinho, fez uma proposta pro Claudinho e o Claudinho aceitou. Nessa proposta, o Claudinho gostou do projeto que o Flamengo colocou pra ele, gostou do salário que o Flamengo ofereceu pra ele e o Claudinho tá muito próximo do Flamengo. Falta apenas o Flamengo conversar com o clube russo e acertar a negociação com o Zenit. Essa é a maneira, otimista, sensacionalista de falar a parada. E tem a outra maneira, que é a maneira que eu mais prefiro falar, que é aquela maneira que não cria uma expectativa, que não é sensacionalista e que passa, acima de tudo, compromisso com a verdade que o nosso canal tem com vocês. Então ela ficaria mais ou menos assim. Flamengo conversou com o staff do Claudinho, apresentou um projeto para os caras que os caras gostaram. Bases salariais, tempo de contrato, tudo foi acertado com o meia ex-Red Bull Bragantino. Entretanto, essa é só 1% da negociação. O Flamengo ainda não entrou em contato com o Zenit, ainda não fez uma proposta oficial para o Zenit, ainda não conseguiu se acertar com o time russo, que pede quase 100 milhões de reais pela venda do meia. Tá vendo só a diferença de dar a notícia? Não tem melhor ou pior, você escolhe a maneira como você prefere ver a notícia. Eu escolho dar a notícia da maneira mais realista possível, para não criar falsas expectativas e para não dar para você que me segue a impressão de que tá tudo acertado, porque não tem nada acertado para a vinda do Claudinho, não ainda. Não quer dizer que o Flamengo não vá tentar, não quer dizer que o Flamengo não esteja empenhado em tentar. O que quer dizer, a verdade da negociação, é que o Flamengo ainda não se acertou com o clube russo, não tem absolutamente nada certo entre Flamengo e Zenit. O Zenit é o dono dos direitos federativos do cara, o Zenit põe preço no cara, o Zenit escolhe quanto que tem que ser pago pelo atleta. E se o Flamengo não se acertou com o Zenit ainda, como pode em algum momento sequer ter alguma coisa fechada com o jogador? Então, nação, infelizmente ainda não tem nada. Claudinho é um baita de um jogador, se vier pro Flamengo vai nos ajudar pra caraca. Não acho ele mais jogador do que o De La Cruz, eu prefiro o De La Cruz a ele. Fabrício, mas o De La Cruz tem lesões, tem isso, tem aquilo, tudo isso é verdade, o De La Cruz tem mesmo lesão, já teve, agora não tá mais com lesão. É verdade que você corre menos riscos pegando um jogador que nunca se lesionou, como é o caso do Claudinho, do que pegar um jogador como Nicolás de la Cruz, que já se lesionou bastante, mas também é mais fácil e menos risco você pegar um jogador que já ganhou Libertadores, que joga em clube grande, que já jogou clássico grande, considerado um dos maiores clássicos do futebol mundial, River e Boca. Ele estava lá quando o River Plate teve que jogar lá no campo do Real Madrid uma final de Libertadores da América, porque a batalha campal entre os índias das duas equipes não permitiam que a final fosse feita na Argentina. Então, é um cara cascudo, um cara que está acostumado com grandes decisões. Nossa torcida não é uma torcida fácil, é uma torcida exigente, é uma torcida grande, é uma torcida cheia de ganhar títulos e faminta por mais títulos. Também não quer dizer que o fato do Claudinho não ter conquistado todos esses títulos ainda não vai atrapalhá-lo no Flamengo. A única coisa que ele precisa verdadeiramente no Flamengo é saber aonde ele está pisando, saber qual é o clube que ele está indo, para poder se doar o máximo possível, para poder fazer aquilo que tem que ser feito, que é ajudar a equipe a ganhar títulos. Claudinho ou Nicolás de la Cruz? Duas baita contratações que, se o Flamengo se acertar com o River Plate ou com o Zenit, serão duas grandes contratações. O fato é que ainda não tem nada certo nem com o Zenit,
nem com o River Plate. Ainda vai rolar reunião essa semana, esse final de semana mais especificamente, lá no River Plate, para poderem definir mais um pouquinho da situação do Nicolás de la Cruz. O Flamengo ainda não desistiu do atleta, o Flamengo só não vai ficar refém de um único jogador. O Flamengo está procurando alternativas no mercado para poder fechar o quanto antes. Hoje, inclusive, o Flamengo apresentou o Agustín Rossi, goleiro argentino, ex-Boca Juniors, que finalmente pôde ter sua imagem ligada ao clube rubro-negro, isso porque o contrato dele terminou ontem. Então, a partir de hoje, ele já é esperado no Ninho do Urubu para começar os seus treinos e começar a sua caminhada como profissional do maior clube da América do Sul. Sai de um clube pequenininho lá, né, que quase ninguém conhece, e vem para o gigante das Américas, que é o Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo também tem conversas adiantadas com Giuliano Bertolucci. Para quê? Pelo Alan, é lógico. Não, acabou essa novela de Alan, né? Cá pra nós. Aguentamos tempo pra caraca desse lance do Alan no Mengão, queridão. Isso agora acabou, graças a Deus. Terminou essa novela do Alan. A última pendência que o Flamengo tinha com o Atlético Mineiro, o Flamengo resolveu, e o Alan deve estar chegando no Rio de Janeiro nos próximos dias. Então agora, além da gente não ter a pendência do Alan, qual seria o acerto do Flamengo com o Giuliano Bertolucci? É pelo lateral esquerdo, Alex Telles, ex-seleção brasileira. E aí está uma posição que eu acho importantíssimo mesmo o Flamengo correr atrás. Porque a lateral esquerda é simplesmente uma posição que a gente só tem o Ayrton Lucas. Muitas pessoas dizem assim, mas e o Felipe? O Felipe entrou muito bem no último jogo, o Felipe foi muito bem no jogo que ele fez passado. É verdade, o problema é que o Felipe não aguenta uma sequência a mais. E sem aguentar uma sequência, o Ayrton Lucas fica sacrificado jogando ali pelo lado esquerdo. Tanto é que o Sampaoli muitas vezes vem utilizando o Cebolinha, vem utilizando o Léo Pereira do lado esquerdo para não utilizar o Felipe Luiz. E isso não é implicância do Sampaoli com o Felipe Luiz. Não é que o Sampaoli não quer utilizar o Felipe Luiz. São as condições que o departamento médico passa para o Sampaoli sobre cada atleta que faz o Sampaoli acreditar ou não naquele atleta em específico. Por exemplo, muita gente fica perguntando, mas por que não usa o Matheus Gonçalves? O Matheus Gonçalves é um menino de 17 anos. Por mais que eu e vocês tenhamos a ansiedade de ver o moleque em campo, ele ainda não está pronto. E não sou eu que estou falando, não. É a parte científica do Ninho do Urubu que diz que o menino precisa de um fortalecimento muscular, que o menino precisa ganhar mais corpo. O GE ontem soltou uma matéria falando coisas que eu já falo para vocês há mais de meses. Por exemplo, por que o Matheus Gonçalves não está jogando ainda? Porque ele está fazendo um trabalho de fortalecimento muscular. Ele convive com um grupo de profissionais para sentir o clima, o peso, a tensão, a pressão de ser profissional do Flamengo, mas vira e mexe ele tem que voltar para a base, para fazer jogos pela base. Ele vai ser cortado de relações, né, dos relacionados. E o Sampaoli tá de olho no moleque, ele gosta muito dos meninos. Tem uma penca de moleques lá que ele gosta. Tem 4 preferidinhos do Sampaoli. Eu vou abrir o jogo para vocês. São 4 os preferidinhos dele lá. Matheus Gonçalves, Vitor Hugo, Wesley e Mateuzinho. Esses 4, o Sampaoli é fã de carteirinha. O Matheus França, o Sampaoli gosta muito dele também. Só que o Matheus França é um jogador que está na vitrine, que o Flamengo quer vender. É um jogador que o Sampaoli já chegou avisado que estava nos planos e no projeto do Flamengo vendê-lo. Então o Sampaoli pouco teve tempo de poder trabalhar com o atleta, de poder produzir com o atleta. Depois veio a lesão, aí o atleta ficou mais longe ainda, mas Wesley, Mateuzinho, Vitor Hugo e Matheus Gonçalves são os carinhas do Sampaoli que ele quer colocar para jogar, mas ele vai colocar consciente, ele vai colocar da maneira que ele possa aproveitar os atletas. Não de qualquer jeito, não de qualquer maneira, para os moleques entrar e serem queimados. Então nós temos que ter paciência sim, o trabalho está sendo desenvolvido sim, até o presente momento para mim é o melhor trabalho no ano, tá? É um trabalho muito interessante, o trabalho de Sampaoli, para mim muito mais interessante do que foi o trabalho de Vitor Pereira, para mim um trabalho que tem muito mais raízes do que o trabalho do Dorival, raízes, porque o Dorival não chegou a ter tempo para poder integrar a base, para poder contratar quem ele queria,
porque os caras tiraram ele antes da hora dele conseguir fazer isso. Mas o Dorival, incontestavelmente, está na história do Flamengo. O Sampaoli não é ninguém perto do Dorival ainda. Não confundam o que eu estou falando. Estou dizendo que o trabalho do Sampaoli no nível de ir para a base é melhor porque o Sampaoli teve tempo, tá tendo tempo de integrar a base. O Dorival não teve. Se de repente o Dorival tivesse ficado, o Dorival ia ter tempo também de integrar a base, de trabalhar a base. Tanto é que o Dorival vive pedindo um dos moleques, esses moleques que a gente tem no Flamengo, lá pro São Paulo, né? Mas ele não teve tempo de fazer esse trabalho. Então é um trabalho muito interessante. Hoje nós vamos poder ver como que vai ser a situação do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Eu acho que os caras vão jogar pra caraca hoje para poder mostrar pra torcida que não escolheram campeonato nenhum. Mas voltando à questão do Alex Telles, o Manchester United ia vendê-lo por 6 milhões de euros, como vocês sabem, eu já falei aqui várias vezes, né? A ideia do Flamengo é pegá-lo por empréstimo. O Flamengo quer alguns jogadores por empréstimo. E eu fico muito feliz de comentar com vocês que há muito tempo vocês sabem disso aqui. Eu sempre venho dizendo para vocês, o Flamengo vai investir em 4 jogadores. Alan, De La Cruz, Rossi e o Luiz Araújo, né? Aí se o De La Cruz não vier, vai investir no Claudinho, por exemplo. Fora esses 4, nessas posições aqui, o Flamengo não vai investir em mais ninguém. Seriam oportunidades de mercado. Vocês me escutam falando isso há muito tempo. Zagueiro, Lucas Veríssimo, oportunidade de mercado. O Flamengo não chegou a fazer nenhum tipo de proposta para o Benfica, mas chegou a sondar o Benfica se rolava o empréstimo do Lucas Veríssimo. E o Benfica não quer emprestar o Lucas Veríssimo. O Benfica quer que o Lucas saia apenas e tão somente se for em definitivo. Por empréstimo, o Benfica está irredutível até o presente momento. Então seria uma negociação muito difícil. O Alex Telles, do Manchester United. O Manchester United quer vender o cara. O Benfica já estava lá na tábua da beirada para comprar. O Diliano Bertolucci foi lá e cortou a negociação. O Flamengo quer o cara por empréstimo com opção de compra. Deu certo? No meio do ano que vem, o Flamengo vai lá e compra ele. O Manchester United não está gostando muito do formato da negociação, mas o Flamengo segue negociando. Os caras não fecharam as portas para o Flamengo. O Benfica também não fechou as portas para o Flamengo. O Benfica apenas espera ouvir algum clube que queira ele, o Lucas Veríssimo, pagando em definitivo. Se não pintar ninguém, ali nos 90 minutos da janela de transferência, o Flamengo pode conseguir abocanhar o Lucas Veríssimo, sim. O zagueiro que o Sampaoli queria era o Alonso, o Júnior Alonso, mas ele aprovou também o Lucas Veríssimo, veio com bons olhos ter o Lucas Veríssimo, conhece o jogador lá da época de Santos e também acha uma boa ele. Só que tem que ver se o Benfica vai aceitar emprestar ou não, tem que ver se o Manchester vai aceitar emprestar ou não. Se os caras aceitarem emprestar, nós podemos ter ainda mais 2 contratações pontuais por oportunidade de mercado. Alex Telles na lateral esquerda e Lucas Veríssimo na zaga. Aí eu pergunto para vocês, um time que teria a princípio no banco de reservas Alan, Luiz Araújo, Agostinho Rossi, Nicolás de la Cruz ou Claudinho, Alex Telles e Lucas Veríssimo. São 7 jogadores. Seria um bom time? Seria um bom elenco? Quem sairia para esses caras entrar? O Gabi já viu que perdeu espaço. Ou ele destrona o Pedro, ou ele não vai ser titular do Flamengo esse ano. Everton Ribeiro, Luiz Araújo vai papar. Matheus Cunha tem que melhorar cada dia mais para não perder o posto para o Agostinho Rossi. Vocês viram lá no Fla Nação VP os lances que o Flamengo colocou do cara, né? O cara é um gato, miau, pula em tudo quanto é bola. O Alan vai barrar o Thiago Maia, não vai? O Claudinho barra quem? Barra o Arrascaeta? Barra o Everton Ribeiro? Barra o Gerson? Cá pra nós. Que seleção.